Atenção, Cruzeback! O mundo dos animais foi sacudido essa semana com possível fusão da Pets com a Cobasi. Brincadeiras à parte com a música dos Mamonas Assassinas, nós vamos falar muito disso. Além disso, o relatório de produção da Vale está mostrando aí uma animação do mercado com as possíveis expectativas aí do que pode acontecer com a empresa, o resultado dela que vai vir, fora o preço. Vamos falar disso já já. Ainda tem mudanças nas expectativas dos juros também, do Brasil, da Europa e, claro, dos Estados Unidos. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais. A China, o produto interno bruto de lá cresceu 5,3% no primeiro trimestre deste ano, quando comparado com 2023. Ponto importante, adivinha para quem? Para a Vale. Então isso significa aí uma expectativa boa também. A gente falou bastante da China na semana passada, quem não viu, corre lá para ver, faz muito sentido e tem que juntar tudo isso aí, tá? Falar de petróleo também, porque o petróleo está sofrendo grandes oscilações essa semana devido ao aumento de tensões geopolíticas no Oriente Médio. Estou falando aqui tensões geopolíticas porque, infelizmente, se a gente usa outras palavras que são as corretas, acaba tendo um pouco de travas aí nos algoritmos, então a gente vai evitando. Passando para as notícias nacionais, o grande destaque da pesquisa Focus fica para o aumento da expectativa da Selic e do câmbio também. O câmbio foi para 4,97 as perspectivas de fechar o ano. Subiu um pouquinho só, mas está aumentando. Então esse é o ponto. E a Selic para 9,13%. Também é muito pouco, né? A gente saiu de 9, então é pouquíssimo. Mas temos que entender que talvez não foi todo mundo que já aumentou. Até porque ninguém está apostando em 9,13. Vai ter gente apostando aí em 9,25, 9,50, e aí a média deu 9,13. Então, a gente tem que levar isso muito em consideração. Será que na semana que vem a gente já vai enxergar um número um pouco maior com a adequação de todo o mercado? Principalmente porque as conversas, as informações dessa semana demonstram que os Estados Unidos não devem ter corte de juros tão cedo. E a Europa deve acabar cortando os juros dela, apesar que a Europa impacta bem menos a gente, até porque a Christine Lagarde está falando que em 2025 deve atingir, já no início de 2025, atingir a expectativa de inflação, uma inflação controlada dentro da meta por lá. Será? Vamos acompanhar, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, a situação fica complicada com o risco aí do fiscal, a gente falou disso também, que tem aumentado mais, e aí com certeza impacta diretamente na questão monetária, e a gente está vendo aí o dólar disparando, e aí os juros vai atrás. Ibovespa, né? Vamos falar do fechamento do Ibovespa, que fechou a semana em queda de 0,65, mais uma queda na semana, mais uma semana de queda, a 125.124 pontos, no ano a queda já é de 6,75%, eles sofrendo aí com essas variações dos juros que a gente falou aqui, tendo um pouco mais de alívio, até bom aqui nessa sexta-feira, por conta especialmente dos rumores que a Petrobras vai pagar o restante dos dividendos, que está lá em aguardo. A gente falou disso quando ela anunciou os dividendos, que ela tinha deixado em reservado um pedaço, e está sendo discutido aí o que vai ser feito. Está tendo alguns rumores um pouco mais fortes que vai pagar, mas é rumor, tá, pessoal? Então, o mercado está considerando, mas é rumor, não é fato. A gente está comentando aqui porque mexeu bastante no Ibovespa. E também a gente tem aí a Vale, né, que já a gente fala, a gente comenta um pouquinho ali no início, mas a Vale a gente já vai falar um pouquinho dela. Apesar desse alívio todo, fechou aí na queda na semana. Outro fato relevante na semana ficou por conta da Pets, que assinou um acordo não vinculante para fusão com a Cobasi, né? Então, duas grandes empresas do mercado, elas têm praticamente o mesmo tamanho, né? Elas vão formar agora uma empresa que vai ter um faturamento de 6,9 bilhões, sendo aí que é 3,8 bilhões da Pets e 3,1 bilhões da Cobasi, e são 483 lojas, 249 da Pets e 234 da Cobasi. Então, se você pega no geral, é mais ou menos a mesma coisa. A expectativa é que com a fusão, cada uma receba 50%, cada um dos acionistas receba 50% da nova empresa. Então, é um ponto interessante aí. Mas o principal de tudo é se o CAD vai ou não aprovar.
Eu acho até que a expectativa de aprovação pode ser alta, porque se a gente parar para pensar, é um mercado bastante pulverizado. Apesar de serem grandes empresas, vão se tornar uma gigante aqui do mercado brasileiro, ainda é um mercado bem pulverizado. Se você parar para pensar que produtos para animais, né, aqui em Belo Horizonte, a gente acha na Araújo, né, que é uma farmácia. Então, em toda esquina você encontra ali produtos de pet shop. Claro que tem coisas que você só vai encontrar especificamente nas pet shops, mas quase 500 lojas, 483 lojas no Brasil inteiro, não é uma coisa assim totalmente absurda, né? Mas com certeza um novo gigante está surgindo aí. Por fim, voltando para a Vale, relatório de produção mostrou uma alta de 6,1% de produção de minério de ferro no primeiro trimestre de 24 em relação ao primeiro trimestre de 23. Isso animou demais o mercado. Junto com isso aí você vê sinais de recuperação do preço do minério de ferro, bem longe, é verdade, das máximas de janeiro. E, obviamente, a gente também está tendo um pouco mais de paz aí com as questões políticas, já que ficou definido que a troca do CEO é só lá para dezembro. Então, esse assunto está pausado temporariamente, pelo menos, e isso ajuda bastante, né? Vamos focar no que importa, que é o resultado da empresa. Então, vamos ficar de olho, dá uma olhada com calma no relatório de produção, vai ter mais informações lá para você analisar, e aí, se tiver dúvida, conta com a gente, com certeza a gente está aqui para te ajudar. Ah, e não esquece de me falar uma coisa, os juros, nós vamos fechar em quanto esse ano? Quanto vai ser a Selic? Até a próxima.